Bom dia, irmãos. Nós estamos finalizando essa revista que fala sobre a história da igreja, a história cristã, e essa lição é a lição de número 13, que é a última lição da revista, que fala sobre o Congresso de Lausanne. Lembrando que essa revista é da editora Cultura Cristã, da nossa denominação, né, e os autores dessas lições, o autor é o Marconi Bezerra Carvalho, né, que tem, então, tudo que a gente tem falado aqui, a respeito, lógico, com algumas observações nossas, baseado nesse autor, nessa revista, dessa editora, que é a editora da Igreja Cristiana do Brasil. O tema de hoje é sobre esse Congresso de Lausanne. E antes de nós entrarmos nesse tema, propriamente dito, convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor, Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, verso 23 ao 25. Mateus, capítulo 4, versículo 23 ao 25, diz assim a palavra do Senhor: Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho no reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama ocorreu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões os seguiam. Vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus nos abençoe na exposição da sua palavra e do tema desta manhã. Pai Celestial, graça te damos, porque temos o privilégio de podermos ter a palavra do Senhor, a nossa única regra de fé e prática, e que o Senhor, Deus, venha nos ensinar no momento que lemos e colocamos, ó Deus, à disposição de praticar a sua palavra, e que o Senhor nos ajude a viver dessa forma, Deus. Que o seu Santo Espírito nos ilumine, e que o Senhor venha converter os nossos corações, e possamos mais uma vez, ó Deus, ser consolados pela sua palavra, exortados por ela, ó Deus, e que o Senhor guie as nossas vidas por meio dela. Nós rogamos a Ti em nome de Jesus Cristo. Amém. O texto que nós acabamos de ler fala sobre o ministério de Jesus Cristo, né, que se iniciou aos 30 anos. Ele viveu em Nazaré até os 30, trabalhando seu trabalho comum, provavelmente acompanhando o seu pai, e a partir dos 30 ele iniciou o seu ministério propriamente dito. Ele passou a pregar, a ensinar, e conforme ele ensinava e curava, as pessoas começaram a perceber que esse homem, que antes era um ajudante de obras, um pedreiro ou um carpinteiro, ele se destacou. Isso começou a chamar muita atenção daquelas pessoas. Esse homem não era qualquer homem, mas o Deus homem, o Deus encarnado. Ele se revela dessa forma, inicia o seu ministério a pregar, então, mudando-se de Nazaré, indo para a região da Galileia, pregando, operando milagres e dizendo que ele era o Filho de Deus. E isso passou a incomodar os religiosos da época que aguardavam o Messias, e esse dizia que era o Messias. E Jesus, de tempo em tempo, combatia esses religiosos da época que não compreenderam e não viram em Jesus Cristo o Messias, e entendiam que ele era, até mesmo em algumas situações, algum tipo de demônio ou chefe dos demônios, como nós já sabemos, né?
O interessante desse texto que nós acabamos de ler é que ele pregava, ensinava e ele operava milagres, ou seja, ele atendia os anseios das pessoas da sua época, não somente espiritual, mas também físicos. Então, a medicina não era tão avançada também na sua época e Jesus curava muitas dessas pessoas. E não só enfermidades físicas, mas espirituais, no sentido de pessoas endemoniadas, né? Eram libertas. Então Jesus fez essa obra. E diz aqui que da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Até aos 30 anos, você não vê relatos de pessoas seguindo Jesus. Ele ainda não tinha iniciado seu ministério, mas a partir dos 30, e que nós sabemos, ele morreu aos 33, ressuscitou aos 33, porque ele celebrou 3 Páscoas, e por isso que nós falamos que Jesus foi crucificado aos 33 anos de idade, porque a Bíblia não fala sobre isso, mas esse é o ministério, 3 anos que Jesus ele desenvolveu seu ministério aqui na terra e ensinou e curou e preparou os seus discípulos, os 12 apóstolos, para pregar o Evangelho, e eles continuaram a fazer isso. E em relação ao tema de hoje, sobre esse congresso de Lausanne, está relacionado a isso, essa obra de Jesus Cristo, quando ele atende o homem como um todo, não só espiritualmente, mas também fisicamente, em todas as áreas da vida do homem e da mulher. Esse congresso de Lausanne, ele ocorreu em 1974, na Suíça, na cidade de Lausanne, e nesse congresso se reuniram várias pessoas, líderes da época, alguns nomes muito famosos, como John Stott, Francis Schaeffer, um filósofo cristão muito importante, que contribuiu muito na obra do Senhor, também Billy Graham e outras centenas de pessoas, ali esteve presente cerca de 2.473 participantes e 1.000 observadores de 150 países. Então, nesse congresso foi feito um pacto chamado Pacto de Lausanne, e é sobre esses pactos que nós vamos citá-los, e também finalizar essa lição falando a respeito da missão da igreja. O contexto da época, nós estamos falando de 1974, década de 70, e nós temos que lembrar quais os movimentos, os pensamentos filosóficos da época, de certa forma, afetaram a igreja. Alguns nomes nós não estamos tão acostumados, nós falamos em algumas situações aqui, alguns tipos de filosofia, em lições, em revistas passadas, mas resumindo de uma maneira bem simples, obviamente nós temos que aprofundar mais esse tema, são temas mais complexos, mas se nós pudéssemos resumir, assim como esse teólogo famoso e filósofo famoso cristão, Francis Schaeffer, ele fala sobre 2 movimentos, 2 linhas de pensamentos filosóficos que afetaram de certa forma a igreja, que é o existencialismo. O que é o existencialismo? Existencialismo é tudo o que nós poderíamos resumir, o existir vem antes da essência do propósito. Para um filósofo existencialista não cristão, ele diz que as pessoas devem viver as suas vidas de maneira intensa. Ou seja, as pessoas não têm um propósito em si, mas na maneira que elas vão vivendo, elas descobrem o propósito das suas vidas, como trabalho, outras coisas, e na maneira como elas vivem, elas percebem, então, a sua essência. Então, a existência vem antes. As pessoas não nascem com algum propósito, mas elas começam a viver e assim descobrem de que maneira ela vai contribuir, ela vai viver, construir família e etc. Então, mas existe também a teologia existencialista, ou existencialismo cristão. No
primeiro existencialismo, que nós podemos chamar de existencialismo ateu, é um nome muito famoso que herda todo essa fama do existencialismo, que é o Jean-Paul Sartre. É uma pessoa, um filósofo que desenvolveu muito esse pensamento. Existem outros que vieram antes dele, mas ele levou essa fama do existencialismo. E depois um existencialista cristão, que é o Kierkegaard, levou essa fama, que, resumindo ao pensamento desse existencialista cristão, ele dizia que as experiências devem ser levadas muito em conta. Não, por exemplo, nós falamos que a Escritura é a nossa única regra de fé e prática. Ele foge muito dessa linha e diz sobre essas experiências que mais importa. Vai além dessa ideia da compreensão do conhecimento a respeito de Deus. Mas a experiência, ela deve vir antes. Por que nós estamos falando sobre esses dois tipos de teologia? Teologia existencialista, e depois nós vamos falar sobre essa teologia racionalista. Porque isso afetou durante essa ameaça dessa teologia existencialista, que é baseada então na experiência pessoal. As escrituras e os históricos símbolos de fé que nós cremos, por exemplo, nós temos a Escritura Sagrada, que é a nossa única regra de fé e prática. E é importante nós lembrarmos das nossas confissões de fé. Então, a confissão de fé, ela não surge do nada. As pessoas começam a ler e começam a escrever sobre doutrinas a respeito de Deus, a respeito da teologia, mas é uma resposta aos pensamentos, às coisas que acontecem, e esses teólogos, pastores, se reúnem para dar uma resposta a essas ideias, às correntes filosóficas, a esses pensamentos. Então, tudo que nós aprendemos na escola bíblica dominical, aqueles que tiveram a oportunidade de crescer numa igreja evangélica, no nosso caso, uma igreja reformada, aprendem essas confissões, mas nós temos que lembrar por que essas confissões surgiram. É para dar uma resposta a todas essas correntes filosóficas. E esses históricos símbolos de fé e a própria Escritura como a nossa regra infalível, né, de fé e prática, que é a palavra de Deus, é inerrante, é infalível, foram deixados de lado. Então, essa teologia existencialista, que leva em conta principalmente a experiência pessoal, rejeitaram então esses símbolos de fé e as Escrituras. Não é à toa que isso acabou afetando a igreja cristã, porque muito antes disso veio o iluminismo, e o iluminismo veio trazer essa ideia do racionalismo. Então, às vezes, a resposta que é dada, ela é muito gritante ou exponencialmente contrária àquelas dureza. Por exemplo, o racionalismo, que é esse segundo tema, fala sobre a negação do sobrenatural, que Deus ele age de maneira sobrenatural, e muitos teólogos também que abraçaram essa ideia do racionalismo passaram a desacreditar nos milagres, passaram a desacreditar então a maneira como o mundo foi criado, e passaram a dar respostas naturais, respostas entre aspas científicas, a respeito de como o mar se abriu. Então não foi um milagre que Deus fez o mar se abrir, mas foi um sistema natural que fez com que as águas começassem a baixar. Até fizeram um filme a respeito disso, né? Não foi o mar que se abriu, mas não foi a água que se transformou em sangue, mas foi coisas naturais que tornaram a água escura, vermelha, e assim a Bíblia é colocada como a água se transformou em sangue, não a água se tornou vermelha. É mais ou menos nessa linha. Infelizmente, isso é herdado desses filósofos, chamados filósofos humanistas, que trouxeram essas ideias, e muitos professores de seminário acataram essa ideia e passaram para os seus alunos. E os seus alunos se tornaram pastores e passaram para as suas igrejas. E as igrejas começaram a entender dessa forma a palavra de Deus, e acabou matando as igrejas.
E foi isso que aconteceu, então, por exemplo, na Europa, onde as igrejas estão vazias, porque abraçaram essa ideia do racionalismo, que diminuíram muito a respeito da verdade da palavra de Deus. E passaram, então, a rejeitar os milagres, até mesmo alguns professores de seminário, espero que não no nosso, desacreditar na ressurreição de Jesus Cristo, que é a base da nossa teologia. São os chamados os teólogos liberais, que falam sobre Deus, ensinam sobre Deus, mas desacreditam em muitas coisas da Bíblia, até o ponto de negar a ressurreição de Jesus Cristo. Então perceba, isso é um mal. Por um lado, existe a teologia existencialista ou existencialismo cristão, que fala sobre a experiência pessoal, e as pessoas dão ênfase a isso. Por outro lado, existe o racionalismo, que nega, então, essas experiências sobrenaturais que a palavra de Deus nos ensina. Então, geralmente isso acontece. Veio a Igreja Católica Romana na época, ensinando e misturando muitas coisas, o iluminismo surge, e a resposta ela é muito grave a essas coisas e começa a diminuir. Na Europa veio a Reforma Protestante, houve aquele boom do Evangelho, da teologia, e logo em seguida as pessoas começaram a, entre aspas, racionalizar a Bíblia, de acordo com a filosofia do racionalismo, e passaram a negar o sobrenatural. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso nos afeta diretamente, como eu disse. São pessoas que receberam isso, geralmente isso acontece na academia, em livros, em escritos, e essas pessoas são tidas como os intelectuais, os sábios, as pessoas aceitam aquilo como verdade. Mas como nós comentamos no início aqui, as confissões de fé são as respostas para todos esses movimentos. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus sem erros nenhum, ela é inerrante e é ela que deve guiar a nossa vida, a nossa única regra de fé e prática. Nós vamos ver então diversas religiões assumindo essas posições, aquelas que colocam a experiência pessoal acima de tudo, e essas quando nós falamos que nós devemos estudar a Bíblia, em esmerar em estudar, em compreender, elas dizem, a letra mata, ou seja, ela coloca a experiência pessoal acima. Então existem algumas religiões, algumas seitas, que sempre tem um irmãozinho, uma irmãzinha que ora, e ela traz revelações, dá soluções para a vida, e essas pessoas não leem a Bíblia. Se a nossa única regra de fé e prática é a palavra de Deus, então eu sei que, através da minha oração, Deus pode ouvir a minha oração. Eu não preciso daquele irmãozinho que é fervoroso, aquela irmãzinha que é fervorosa. Não que você não possa buscar orientação com base na palavra de Deus, pedir orações, mas que eu não preciso de pessoas mais elevadas. Isso é fruto dessa teologia existencialista. E não é à toa que muitos recebem essas profecias, entre aspas, desses irmãos e irmãs, como verdade absoluta e não colocam em comparação com a palavra de Deus e muitas vezes tem consequências que podem levar marcas para a vida toda. E por outro lado, existem outro grupo de pessoas, como disse, os racionalistas, que apenas o estudar a palavra de Deus como um mero conhecimento, se esquecem da vida de piedade, devoção, em oração e busca, como nós tivemos a oportunidade com o diácono Jefferson, falando sobre o apóstolo Paulo, que ele teve uma experiência sobrenatural e logo em seguida é posto um espinho na carne na sua vida, ou seja, ele teve uma experiência, mas a sua experiência, ele não teve nem não ousou nem dizer o que ele viu lá. São coisas que fogem do pensamento humano, mas ele sabia a experiência que ele viveu. E foi posto um espinho na carne para que ele não se vangloriasse. Então, nós temos que
Por isso a importância de nós olharmos para a palavra de Deus como a nossa única regra de fé e prática. Tudo que está escrito é verdade, nada foi acrescentado ou diminuído da palavra de Deus. Então nós cremos que ela é a nossa única regra de fé e prática. Tudo que nós devemos fazer ou deixar de fazer está escrito aqui. Porque senão, todas essas consequências dessas filosofias e teologias aqui, existencialismo, o racionalismo e outros, hedonismo, as pessoas vão dizer, que alguns cristãos até dizem, eu uso essa roupa, eu tenho essas coisas porque isso me faz bem. Ou seja, está usando uma filosofia humanista, um cristão. Mas o que deve comandar a nossa vida é a palavra de Deus, a nossa única regra de fé e prática. Ou seja, essas filosofias, esses pensamentos e movimentos afetam a nossa vida. Então, eu faço isso, eu deixo de fazer, eu uso essa roupa, eu deixo de usar essa roupa, eu como isso, eu frequento lugares, porque eu me sinto bem, eu não estou fazendo mal a ninguém. Não é isso que as pessoas dizem? Eu estou fazendo uma coisa para mim, porque eu me sinto bem. São filosofias humanistas, mas o que a palavra de Deus nos ensina é a nossa única regra de fé e prática. Quem conduz a nossa vida é a palavra de Deus. Então, não é o que a moda diz, não é o que o mundo diz, não é a ideologia X ou Y diz, não é o que aquele pensador muito famoso, intelectual, estudioso diz, mas é o que a palavra de Deus nos diz. Isso que nos torna cristãos e reformados, por assim dizer. Então, essa ameaça da teologia existencialista e do racionalismo foi logo ali no início do século XIX e no começo do século XX, em resposta a essa influência, crentes fiéis à Bíblia e bons pensadores afirmaram os fundamentos da fé cristã. E esse autor, Francis Schaeffer, ele diz, infelizmente, porém, seus herdeiros adotaram uma forma de pietismo que restringia os interesses do cristão a uma visão extremamente limitada de espiritualidade. Segundo esta forma, muitos dos elementos relacionados à arte, cultura, ensino, envolvimento social eram considerados não espirituais e, portanto, fora da esfera do interesse do cristão. O isolamento cultural e o anti-intelectualismo passaram a caracterizar os evangélicos. A tarefa exclusiva do cristão era conduzir as pessoas a Cristo. Depois disto, experimentar algo que poderíamos chamar de cristianismo personalizado, sem preocupações às estruturas à volta. Outros evangélicos fizeram o oposto, mergulharam na cultura e se perderam nela, fazendo concessões e então tendo de se calar diante de ideias anticristãs aceitas hoje pela sociedade. O que o Francis Schaeffer está querendo dizer é que muitos cristãos passaram a viver uma vida limitada de espiritualidade. Ou seja, como esses movimentos, essas ideias começaram a influenciar os pensamentos dos cristãos, como disse aqui, o que ocorreu depois disso, muitos cristãos limitaram muito a espiritualidade. Como nós falamos, Jesus Cristo, quando ele pregava, ele ensinava, ele afetava o homem como um todo, espiritualmente, fisicamente, pensamentos. E os cristãos passaram então a limitar essa espiritualidade em questões apenas de relacionamentos, não dando ênfase à parte da arte, cultura, a influência na sociedade como cristãos, passaram a se fechar e se isolando então da cultura, dizendo, dando resposta a esse intelectualismo como uma coisa errada. E as pessoas cristãs que antes eram pessoas que eram cientistas, filósofos, cristãos verdadeiros, passaram a deixar de ver nessas coisas como uma graça de Deus também, como criatividade, entre outras coisas, com pessoas fechadas apenas no sentido espiritual da coisa, entre aspas, né? Então a igreja estava precisando de correção. Ela precisava aprender como não perder seus ouvintes pelo isolamento e como não perder a mensagem pelas concessões feitas
era hora de voltar para o próprio modelo do ministério de Jesus. Um dos lemas da Reforma Protestante é o sola Scriptura, ou seja, somente a Escritura. É na Escritura que nós vamos sempre voltar para rever aquilo que a sociedade, os pensamentos estão sendo colocados diante de nós. É somente a Escritura, ou seja, ela que guia a vida do cristão. E não fazer concessões, como o Francis Schaeffer fala a respeito disso. A respeito do Congresso de Lausanne, então ele aconteceu na cidade de Lausanne, nos dias 16 a 25 de julho de 1974, e como eu disse, lá estavam algumas pessoas de renome no meio da teologia, como você já deve ter ouvido falar, como John Stott, Billy Graham e também Francis Schaeffer, e principalmente John Stott, que foi quem fez esses 15 pontos desse pacto de Lausanne. Nós vamos falar a respeito disso. Teve um feliz desfecho, de uma caminhada com a tentativa de unir protestantes, pessoas evangélicas de diversas denominações, com o objetivo de o tema principal de levar as pessoas a pensar essa questão das missões. Depois eu vou ler aqui um documento da própria Igreja Presbiteriana do Brasil, que citou esse congresso, esse pacto, em 2002, em um dos seus documentos, em uma das decisões do Supremo Concílio. E desde reuniões restritas a um país até as intercontinentais, esforços já eram empreendidos nessa direção desde o século XIX, e alguns fatores contribuíram para que o Congresso de Lausanne se tornasse um marco inigualável entre a influente participação desses personagens, como eu disse aqui. Então eu vou ler aqui alguns não todos, os pactos de Lausanne. O primeiro ponto, diz o seguinte: a respeito do propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus, o objetivo de Deus em relação ao mundo? Em que é dito: Ele chamou do mundo um povo para si, enviando novamente ao mundo como seus servos e testemunhas para entender o seu reino, edificar o corpo de Cristo e também para a glória do seu nome. Como nós lemos isso no final do ministério de Jesus, em que ele morre, ressuscita e fala para os seus discípulos para ir em todo mundo, começar onde eles estavam e indo até os confins do mundo pregando o Evangelho. Nós vamos ler alguns textos aqui, peço que os irmãos aí me ajudem, na medida que eu fale os textos, os irmãos podem ler. O segundo ponto é sobre a autoridade e o poder da Bíblia. Algum irmão pode abrir em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, e ler, por gentileza. Esse segundo ponto, sobre a autoridade e o poder da Bíblia, foi colocado: afirmamos a inspiração divina, a veracidade e a autoridade das Escrituras, tanto no Antigo como no Novo Testamento, em sua totalidade, como única palavra de Deus, escrita sem erro em tudo o que ela afirma, e a única regra infalível de fé e prática. Também afirmamos o poder da palavra de Deus para cumprir o seu propósito da salvação. Então, de acordo com o texto que nós acabamos de ler, que o apóstolo Paulo manda essa carta a Timóteo, dizendo sobre a Escritura Sagrada, sobre o propósito dela em relação àqueles que receberam da parte de Deus o Senhor Jesus como Salvador, Senhor da sua vida, o Espírito Santo mostrando o pecado que há no coração e essas pessoas, de que maneira que elas têm que viver, vendo na Escritura Sagrada a sua única regra de fé e prática. Única é única, né, meus irmãos? Não é mais um livro ou mais um pensamento,
mas o que norteia a nossa vida é a palavra de Deus e que deveria nortear todo aquele que se diz cristão. O terceiro ponto fala sobre a unicidade e a universalidade de Cristo. O irmão pode abrir em Atos capítulo 4, verso 12. Atos capítulo 4, verso 12. O que diferencia as religiões cristãs ou evangélicas de muitas religiões, seitas, é a pessoa de Jesus Cristo. Então, esse terceiro ponto, que fala sobre a unicidade, a universalidade de Cristo, afirma que há um só Salvador e um só Evangelho. Não existem diversos evangelhos, apesar de tentarem criar, mas existe um só. Nesse pacto, então, foi afirmado que existe um só Salvador, um só Evangelho. Embora exista uma ampla variedade de maneiras de se realizar a obra de evangelização, diversos métodos, uns vão dizer que um método é mais eficaz que o outro, mas existe só um Evangelho e não existe nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. E esse nome é Jesus Cristo. Por que nós devemos afirmar isso? Até mesmo nos dias atuais, que Jesus Cristo, fora de Jesus Cristo não há salvação, porque haverá pessoas falando sobre Deus, falando sobre quem Deus é, e por vezes corretamente, mas se esquecem do principal, que é a respeito de Jesus Cristo, aquele que salva, aquele que traz reconciliação com esse Deus Pai, é Jesus Cristo, porque vai haver religiões que vão tentar diminuir Jesus Cristo, não negar Jesus Cristo como uma pessoa que existiu, mas dizer que ele é um profeta, que ele é uma pessoa muito importante, um homem de Deus, um judeu, mas que vão negar ele como Messias, como Filho de Deus, como uma pessoa que faz parte da Trindade, como uma pessoa que é 100% homem, 100% Deus, e por aí vai. Então, há um só Evangelho. Esse Evangelho fala sobre a boa notícia da salvação e há um nome que está acima de todo nome, que esse pacto diz, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há salvação fora de Jesus Cristo. Esse foi o terceiro ponto. O quarto ponto, a respeito da natureza da evangelização. O irmão pode abrir em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20. A natureza da evangelização, então, evangelizar é difundir essas boas novas sobre Jesus Cristo, de que Jesus Cristo, ele morreu por nossos pecados e ressuscitou segundo as Escrituras, de que, como Senhor e Rei, ele agora oferece o perdão dos pecados e o dom libertador do Espírito a todos os que se arrependem e creem. Essa mensagem de você levar as pessoas as boas novas, uma coisa que às vezes nós perdemos de vista é quando Cristo ele inaugura o reino, que nós aprendemos na Escritura Sagrada. Ou seja, ele diz que é chegado o reino dos céus, o reino de Deus. Ou seja, ele inaugurou esse reino de Deus e agora nada pode impedir a pregação do Evangelho. É bem verdade que haverá situações em que essa pregação ela pode, de certa forma, ser impedida por um breve momento. Pessoas podem ser mortas por pregar o Evangelho, mas não vai impedir que o reino de Deus se expanda. E isso deveria trazer segurança a todos nós, como discípulos de Cristo, que pregamos o Evangelho, que cremos que esse reino ele está se expandindo, ou seja, ele está atingindo outros lugares. Por que é importante nós falarmos isso? Porque às vezes nós achamos
que essa expansão do reino, ela parou ali nos 12 apóstolos, né, de certa forma, em alguns momentos da história da humanidade, esse evangelho foi mais ou menos impactante, mas a verdade é que esse reino está cada vez mais se expandindo, porque quando Cristo inaugura o reino de Deus, o mundo, quando ele vem, esse mundo morre e ressuscita, depois retorna como o Rei glorioso, que nós aprendemos a palavra de Deus, esse reino está se expandindo. E nós temos que relembrar e retomar isso na nossa vida. Esse reino está se expandindo, ele não parou. E nós temos que ter essa certeza que ao pregarmos o Evangelho, esse Evangelho vai ter uma eficácia na vida das pessoas. Esse Evangelho vai atingir essas pessoas. As pessoas podem negar ou podem receber esse Evangelho de acordo com a graça de Deus, de acordo com o Espírito Santo, que mostra isso às pessoas, mas nós podemos pregar esse Evangelho. E se em algum momento isso for impedindo, outras pessoas virão, ou seja, é uma batalha que está sendo ganha o tempo todo. Não é que se perde ou ganha. Esse avanço do reino de Deus, ele é certo. É isso que nós devemos lembrar. Então, o que esse pacto coloca aqui é sobre isso, sobre essas boas novas de evangelizar, e que existe um rei. Não existe uma pessoa brigando nos bastidores para que tudo dê certo, mas existe um rei reinando, e esse reino desse rei, que é nosso Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, ele está se expandindo. Então, nós temos o privilégio de fazer parte dessa expansão do reino. Então, não existe um pensamento do tipo, eu quando jovem eu trabalhava muito para a igreja, e agora eu estou já velho e cansado, então eu vou dar uma pisada no freio. Não, até o fim das nossas vidas estamos trabalhando para o reino de Deus, nós não vamos parar, porque esse reino está se expandindo cada vez mais. Então vai ser até o fim das nossas vidas trabalhando nesse reino, ou seja, esse reino está se expandindo. Não é um período da nossa vida que nós trabalhamos muito, temos saudade, aquele pensamento de como era bom. Não, esse reino ele está caminhando a passos largos para até a segunda vinda de Jesus Cristo, e tudo será então acabado, terminado, e haverá novos céus e nova terra. Então, esse processo, ou esse pacto aqui que foi colocado, esse pacto de Lausanne, sobre esse evangelismo, existe um rei, e nós estamos pregando esse evangelho de um rei que oferece perdão aos pecadores e o dom libertador do Espírito a todos os que se arrependem e creem. O quinto ponto desse pacto fala sobre a responsabilidade social cristã. Embora a reconciliação com o homem não seja reconciliação com Deus, nem a ação social, evangelização, nem a libertação política, salvação, afirmamos que a evangelização e o envolvimento sociopolítico são ambos parte do nosso dever cristão. A salvação que alegamos possuir deve estar nos transformando na totalidade de nossa responsabilidade pessoais e sociais. A fé sem obras é morta. Algum irmão pode abrir na carta de Tiago, capítulo 2, versos 15 e 16. Tiago, capítulo 2, versículos 15 e 16. Se algum irmão quiser fazer uma pergunta, alguma colocação, fica à vontade. Tiago 2, 15 e 16. Então, o que Tiago está dizendo é sobre uma obra que é acompanhada dessa fé que nós temos, ou seja, a salvação não é por obras, mas é por fé, e essa
essa fé vem acompanhada dessas obras. Imagine nessa época, na década de 70, principalmente da América Latina, a pobreza que era nessa região aqui, né? Era terceiro mundo para quarto mundo. Quem se reuniu lá foi da Europa, Estados Unidos, e chamou esses países latinos. Então eles sabiam também da pobreza que as pessoas viviam. Então era pregado o evangelho, as pessoas estavam passando por necessidade. E eles afirmaram nesse pacto a respeito dessa responsabilidade social cristã da igreja. João Calvino ele vai falar a respeito disso em alguns livros, no principal livro dele, que fala sobre essa responsabilidade de nós, como cristãos, de estar atentos a essas pessoas. Mas é importante dizer que alguns movimentos surgiram a partir dessa responsabilidade social, e surgiu algumas teologias, que nós vamos entrar aqui em questão, como a teologia da missão integral, que não é o ponto aqui, que começou a colocar essa responsabilidade social da igreja como primordial da igreja. Nós não devemos esquecer que o nosso objetivo como igreja é pregar o evangelho. E na medida que nós pregamos o evangelho e notarmos as necessidades das pessoas, nós temos que, de certa forma, ajudá-las e não deixar na situação que elas estão. Por que eu estou dizendo isso? Porque nessa ânsia de ver essa responsabilidade social, foi se trocado a função da igreja, que é pregar o evangelho, que é anunciar as boas novas. E assim como Jesus Cristo, ele pregava o evangelho, à medida que ele anunciava, ele também curava as pessoas. Então, nesse quinto ponto, esse pacto é colocado sobre essa responsabilidade social cristã. E nós temos que entender que é não só nessas questões, mas de atingir, de certa forma, a sociedade, de certa forma, atingir com os princípios cristãos. Nós temos que entender isso. Porque nós sabemos que esses princípios cristãos fazem parte do plano original de Deus, de como o homem, como a sociedade deve ser. Aquele plano de como ela deveria ser, é através dos nossos princípios cristãos, dessa tradição que foi herdada judaico-cristã, que é tão criticada, de que forma ela atingiu e influenciou a sociedade até nos dias de hoje, sobre ética e outras coisas. Por que eu estou dizendo isso? Porque a respeito da ética, você vai ver a filosofia falar a respeito da ética, até um ateu falando sobre ética. Mas só temos que ter a mente sobre a nossa ética, no sentido ética cristã, ela baseada na palavra de Deus, e não de acordo com as nossas visões, e não de acordo com alguns que não são cristãos, a ética naturalista, e algum outro tema que nós podemos discutir mais em outras aulas, mas a nossa ética se baseia na palavra de Deus, em nada, em nenhum outro lugar mais. Porque como nós sempre estou falando aqui, a nossa única regra de fé e prática é a Escritura Sagrada. As pessoas que vão se levantar contra isso, mas é o que as confissões de fé deram a resposta a essas pessoas a respeito da Escritura Sagrada. Ponto 6, a igreja e a evangelização. Algum irmão pode abrir em Atos, capítulo 1, verso 8. Atos, capítulo 1, verso 8. Esse ponto 6 é um dos pontos principais, porque ele coloca aqui a igreja como o centro, ou como um ponto central do propósito divino. Quando
Deus, ele prova a sua igreja, ele faz que algumas coisas aconteçam ao redor dela. Quando Deus provava o seu povo, por exemplo, Deus mandou profetas para falar para o seu povo, para eles se arrependerem, não seguir falsos deuses, se arrependerem, porque se eles não fizessem isso, o que aconteceria com o povo? Eles seriam levados cativos. Isso aconteceu. Nós vemos isso em Abacuque e outros profetas menores, e depois o retorno da Babilônia. Deus mandava profetas, esses profetas avisavam o povo não atendeu, dizia, se vocês não se arrependerem, vocês sofrerão, e foi o que aconteceu. Ou seja, o que aconteceu com o povo de Deus, lá no Antigo Testamento, o povo hebreu, judeu, Israel, o sofrimento que foi causado a eles foi por causa da desobediência. Então aqui o ponto central quando coloca a igreja, é quando a igreja sofre, quando a igreja ela perece, e Deus permite isso, de acordo com o seu propósito. O que esse ponto coloca aqui é que a igreja ela ocupa esse ponto central de evangelização. Qual a igreja? A igreja verdadeira. Uns vão dizer que é a igreja X, Y, Z, mas a igreja que nós falamos é a igreja invisível, ou seja, aqueles que são salvos verdadeiramente, genuinamente salvos. Então a igreja ocupa o ponto central do propósito divino para o mundo. Então, a igreja, quando nós somos a igreja, você e eu que somos salvos em Cristo Jesus, nós temos esse privilégio de anunciar essas boas novas para o mundo. Ou seja, nós somos esses agentes que promovem, então, que esse evangelho venha se difundir em todo o nosso redor. Então, esse sexto ponto, a igreja e a evangelização, vai falar sobre essa igreja. E essa igreja, ela prega a cruz. E ela própria deve ser marcada por essa cruz. Prega quem? Jesus Cristo, aquele que foi morto. Por que ele foi morto? Por causa do pecado do homem, mas que também ressuscitou. Esse é o sexto ponto. Agora, a partir do sétimo ponto, nós vamos ler os textos, eu vou citar, de acordo com o nosso tempo aqui. O sétimo ponto fala sobre a cooperação na evangelização. De que forma foi colocado esse sétimo ponto? Instamos para que se apresse o desenvolvimento de uma cooperação regional e funcional para a maior amplitude da missão da igreja, para o planejamento estratégico, para o encorajamento mútuo e para o compartilhamento de recursos e de experiências. Uma cooperação não é uma igreja X e ela vai se isolar, mas uma cooperação entre os verdadeiros evangélicos, os quais nós podemos sim ajudá-los, de certa forma financeiramente, através das orações, apoiando-os a pregar esse evangelho verdadeiro, seja da nossa denominação, seja numa outra denominação evangélica verdadeira. O oitavo ponto, esforço conjugado de igrejas na evangelização. E ele coloca aqui: haverá um crescente esforço conjugado pelas igrejas, o que revelará com maior clareza o caráter universal da Igreja de Cristo. Quando todas as igrejas evangélicas verdadeiras pregarem o evangelho, uma atitude missionária, vai ficar mais visível essa clareza universal da igreja. Não é a denominação X ou Y que é melhor, que é pior, mas quando todas as igrejas evangélicas, denominações verdadeiras, que pregam o evangelho verdadeiro, sem adicionar ou retirar alguma coisa à palavra de Deus, isso pode ser visto de uma maneira mais clara a respeito da universalidade da igreja. O ponto 9, urgência da tarefa evangelística. Nessa época, na década de 70, foi colocado aqui, mais de 2 bilhões e 700 milhões de pessoas, ou seja, mais de 2/3 da humanidade ainda estão por serem evangelizadas. Então, foi colocado esse ponto sobre a urgência de pregar o evangelho, para que essas pessoas possam ouvir a mensagem da salvação. O 10º ponto, evangelização e cultura.
O desenvolvimento de estratégias para a evangelização mundial requer metodologia novas e criativa. Com a bênção de Deus, o resultado será o surgimento de igrejas profundamente enraizadas em Cristo e estreitamente relacionadas com a cultura local. A cultura deve ser sempre julgada e provada pelas Escrituras. Esse ponto também é um ponto importante, porque se aquela cultura ela é contra a palavra de Deus, ela deve ser revista de acordo com a palavra de Deus. Se aquela cultura ela não tem nada de contra que se encontre na palavra de Deus, então ela não precisa ser mudada. É isso aqui que o ponto é colocado. Então, isso é importante. Não é a Escritura que vai se adaptar à cultura daquele povo, daquela nação, se aquela cultura é contra a Escritura. Mas se aquela cultura não tem nada de errado a respeito da palavra de Deus, não há porquê de mudar aquela situação cultural daquele país, daquela região. 11, o 11º ponto, educação e liderança. Reconhecemos que há uma grande necessidade de desenvolver a educação teológica, especialmente para líderes eclesiásticos, já que pessoas dali irão surgir, e surgiram vários missionários. É preciso que essas pessoas sejam preparadas teologicamente para irem a esses lugares e pregar o Evangelho. 12º ponto, conflito espiritual. Cremos que estamos empenhados no permanente conflito espiritual com os principados e potestades do mal que querem destruir a igreja e frustrar sua tarefa de evangelização mundial. Precisamos tanto de vigilância como de discernimento para salvaguardar o Evangelho bíblico. Nós não negamos sobre batalha espiritual, nós já aprendemos, estudamos isso na escola dominical, que existe a batalha espiritual e que nós sabemos disso. E se nós sabemos disso, nós precisamos estar vigilantes a respeito dessa pregação, que haverá sim pessoas que nós sabemos que não são pessoas, mas por trás disso tudo é o maligno, são as obras malignas do diabo, propriamente dito, e que vão tentar sim impedir essa proclamação do Evangelho, mas será em vão. Você vai ver tentativas, como nós dissemos aqui, o Evangelho está se expandindo, não há nada que possa impedir a pregação do Evangelho. 13º, liberdade e perseguição. Também expressamos nossa profunda preocupação com todos que têm sido injustamente encarcerados, especialmente com nossos irmãos que estão sofrendo por causa do seu testemunho do Senhor Jesus Cristo. Isso é fato, haverá perseguição. 14º ponto, o poder do Espírito Santo. A evangelização mundial só se tornará realidade quando o Espírito renovar a igreja na verdade, na sabedoria, na fé, na santidade, no amor e no poder. É muito importante que todos nós possamos estar preparados para pregar o Evangelho, mas nós não podemos esquecer que essa pregação, a eficácia dela, o objetivo final, quem vai mudar, quem vai dar condições, quem vai iluminar é o Espírito Santo de Deus, é quem vai agir, quem vai trazer arrependimento aos corações, é quem vai nos dar condições de pregar esse Evangelho, é o Espírito Santo de Deus. E o 15º ponto que foi colocado é a respeito do retorno de Cristo. Nós estamos trabalhando nesse reino e pregando o Evangelho sem propósito nenhum. Nós aguardamos o retorno de Jesus Cristo. Nós estamos pregando o Evangelho para que essas pessoas venham se arrepender. E ele é dito aqui, essa promessa de sua vinda é um estímulo ainda maior à evangelização. Pois lembramos-nos de que ele disse que o Evangelho deve ser primeiramente pregado a todas as nações, até que ele venha, até que ele retorne. Eu gostaria de encerrar aqui, meus irmãos, falando sobre um documento da IPB de 2002, que ele cita esse pacto de Lausanne, alguns 3 pontos principais, em que é dito, isso foi um documento de 2002, numa das reuniões do Supremo Concílio da Igreja Cristiana do Brasil, assinado pelo presidente da época, né, e outros pastores, em que é dito,
Fazer missão é levar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo em sua totalidade para o suprimento e resgate do ser humano em sua totalidade no Brasil e no mundo. O propósito e o alvo do Pacto de Lausanne, cujo lema foi o Evangelho todo para o homem todo, diz, primeiro ponto, a natureza da missão, que é a comunicação das boas novas de Deus em Cristo. Segundo ponto, o propósito da missão, que é dar aos indivíduos e povos uma válida oportunidade de ouvir do amor de Deus por eles. E terceiro ponto, o alvo da missão, que é introduzir homens e mulheres de todas as raças, povos e etnias na comunidade dos remidos do Senhor. Esse documento é um pouco longo, tem os textos das confissões de fé, em relação, a partir daí, como eles vão agir em relação às agências missionárias da IPB, de que forma os recursos vão ser direcionados. Ou seja, a nossa função como discípulos de Jesus Cristo, que é glorificar o nome de Deus, nós não devemos esquecer que é pregar o Evangelho e avançar com o reino de Deus. Além de ser um privilégio, é uma certeza que esse reino vai avançar. E nós não estamos fazendo isso sem propósito nenhum, que é glorificar a Deus, mas com a mente certa, com o pensamento certo de que Jesus Cristo vai voltar. E é por isso que nós pregamos. Que nós, meus irmãos, não venhamos a perder o nosso tempo em coisas banais, em achar que nós fazemos as coisas de acordo com os nossos desejos, com aquilo que eu acho certo, mas nós devemos lembrar sempre a respeito da Escritura Sagrada. É somente ela que deve guiar as nossas vidas. Não são as pessoas, não é o que eu acho certo, o que faz bem para mim, mas o que a palavra de Deus nos ensina. É isso que nos torna cristãos reformados que somos, e que, de acordo com a sua palavra, que ela mesma nos orienta a fazer as coisas conforme Deus nos ensina, que é para a glória do nome dele somente. Algum irmão tem alguma colocação, alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Então, passo a palavra para você.